Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Está começando Por uma Vida Menos Ordinária. Hoje, diferente. Hoje, dentro do espírito imposto pelo coronavírus. Não estamos fazendo a nossa gravação presencial com os membros em torno da mesa. Cada um na sua casa. Estamos fazendo hoje por Skype. Temos muita coisa para falar. Foi uma semana maluca na economia, foi uma semana maluca na política e, principalmente, foi uma semana muito normal para Mentecapto Jair, porque ele só fez loucuras e bobagens. Olha, nós temos muita coisa aqui. Eu queria começar dando um olá para o Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bom, gente? Tudo bom, né? Todo mundo à distância, home office, isolamento, mas por uma causa boa, né? A gente espera que isso passe logo, cada um fazendo sua parte. Para mandar um oi aí pro Claudinho. Fala aí, Ju. Fala, e realmente, cara, realmente, acho que o corona veio só para selar essa loucura, esse monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, né? A gente está com 2 meses e meio desse ano, né? Parece que é um ano que já durou 10 outros anos. Ju, tá tudo bem aí? Tudo bem, Vande? Tudo bem, Cris, Claudinho? Olá para os nossos ouvintes também. E é isso, né, cara? Se o negócio já estava maluco, já estava louco, só tá ficando mais louco, né? E agora tem que correr atrás do prejuízo também, né, cara? Acho que não dá para ter previsão nenhuma, como a gente vai abordar no programa, mas tá difícil, né, cara? Tá bem difícil. Vamos ver onde que vai caminhar tudo isso. Beleza. E hoje o nosso convidado é o Cláudio Fonseca. É um técnico que vai poder falar um pouco para a gente aqui sobre esse resultado do PIB que foi anunciado na semana passada e que foi tratado com total desdém pelo presidente da República, colocando inclusive um humorista para falar para a imprensa bem no dia do fiasco anunciado do PIB. Depois as bolsas de valores começaram a cair. O Cláudio vai poder falar um pouco para a gente sobre isso, o que significa isso, se a bolsa, se a Bovespa já chegou no seu piso ou se tem mais coisa para cair. Claudinho, tá tudo bem com você? Beleza? Seja bem-vindo no nosso podcast. Beleza, boa noite, pessoal. Tá sendo um massacre, né? Vamos dizer assim, né? Porque não se tomam as atitudes necessárias e isso tá virando uma bola de neve, né? Que daqui a pouco ninguém controla mais, né? A verdade é essa. É uma responsabilidade imensa que está sendo feita, né? E tratando com desdém uma coisa que é perigosa, né? Extremamente perigosa, né? Você vê que mesmo o Trump hoje, à tarde que ele deu uma entrevista, ele estava visivelmente assustado e preocupado, né? Então Beleza. É isso, a gente está vivendo aí, já dá para falar que é a pior crise desde 2008. E se não tomarem as atitudes necessárias, tem sim a possibilidade de ser ainda pior do que 2008. Infelizmente, né, começamos aí o ano com essa bomba nas mãos, né? Ok. Claudinho, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria uma explicação sua sobre o anúncio do PIB de 2019, que o anúncio foi do crescimento de 1,1%. O que significa isso para o Brasil, em termos de país
O que significa isso? Um PIB tão baixo, e lembrando que a gente vem por 3 anos em PIBs dessa ordem, né, de 1%, sendo que 2 anos antes, né, então nós estamos em 19, então 18, 17, nessa ordem aí de 1%, e nos 2 anos anteriores, 15 e 16, uma recessão instalada no país. O que isso quer dizer, Claudio? Olha, o resultado do PIB é medíocre, né? De 2019. Se você pegar as previsões durante o ano de 2018 para o PIB 19 e depois durante o ano 19, elas vieram caindo sucessivamente, como está acontecendo agora com a previsão para esse ano e para o ano que vem. É o pior PIB, como você disse, dos últimos 3 anos, quer dizer, foi feita aí reforma trabalhista, reforma previdenciária e não teve melhora nenhuma, né? A gente tem até o Maia falando, precisa ver por que a economia não está crescendo mesmo depois da reforma previdenciária. Mas é óbvio isso, né? Assim, a reforma era para consertar um problema fiscal que o Brasil tem. Era um impeditivo, talvez, para se ter investimento no país, tanto estrangeiro quanto mesmo do consumo interno. Só que o fato de fazer a reforma, só isso não vai gerar investimento. Ninguém vai investir só por causa disso. Você investe quando você tem demanda para aquilo. Você pode até, que nem agora se pensa em tirar a carga da folha de pagamento, você não vai contratar só porque está mais barato contratar. Você contrata quando você tem demanda. Isso é óbvio. E nesse sentido, esse governo não está fazendo absolutamente nada, né? Você não tem plano nenhum para o crescimento econômico, nem para você aquecer a demanda interna e nem para você conseguir externamente, né? O que também é outro desastre, né? A política externa desse governo está só consegue criar inimizade com todo mundo, né? Então, assim, não estamos chegando em lugar nenhum. Tivemos uma fala, como você mesmo disse, irresponsável do governo, com desdém do PIB. Já tivemos a revisão do próprio governo do PIB para esse ano, que era de 2,4, do zero já para 1,9. E daí o Guedes vem falar que no pior cenário, se tiver recessão, o PIB cresce 1%. Pois bem, eu discordo completamente. Assim, se tiver uma recessão, no melhor cenário, a gente vai conseguir crescer 1%. A verdade é essa. Tá. E só finalizando nessa parte, ninguém sabe onde vai parar. Quem fizer previsão agora é um achismo total. Agora, está muito preocupante. Se você vê aí os cancelamentos de inúmeros eventos, o prejuízo vai ser muito grande. A gente teve hoje China declarando que no primeiro bimestre caiu 20% as vendas no varejo e 13% a atividade industrial. Então, o buraco é muito mais embaixo do que está se achando. Claudio, me diz uma coisa. O Guedes, antes de eu passar a palavra para o Cristiano e para o Juliano, o Guedes, ele saiu com uma nova, né? Que existe o PIB público e o PIB privado. A sua visão da economia, você já tinha visto alguma coisa, uma sandice maior do que essa? Ele vai me desculpar, isso é de dar risada, né? Todo mundo debochou da cara dele. Infelizmente, esse governo tem um monte de seguidor cego, né? Que falavam, vão apoiar, né? Agora, eu faço uma pergunta, então, para o Guedes. Se você tem crescimento privado, automaticamente você tem crescimento de arrecadação de impostos, ou não?
Sim. Então, como que ele vai explicar, então, o aumento do PIB privado com um decréscimo no público? Quer dizer, já foi feita até a solicitação para ele explicar isso aí. Quer dizer, é uma baboseira sem tamanho, né? É uma baboseira sem tamanho isso. Ju, como que você está vendo essa questão toda aí? Então, eu lendo até sobre o assunto hoje, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo também, se a projeção do PIB para o ano que vem já não era boa, né? Estava ali na casa do no máximo de 2% também. Com essa crise agora, com o coronavírus, quer dizer, como bem disse o Claudinho, não dá para fazer mais projeção nenhuma, né? Porque a gente não tem ideia ainda da dimensão dessa crise, o quanto isso vai impactar na economia, né? Tem um impacto direto no custeio da saúde, isso vai ser inevitável. E outro fator que também eu lendo me chamou a atenção: se nós pegarmos o PIB brasileiro, a parte de serviços é o maior, é o que há de maior dentro do PIB, que é a parte de serviços. Já ultrapassou o setor industrial, por exemplo. E com essa crise, cara, se você pegar a questão de alimentação, educação, saúde, planos de saúde, tudo isso vai ter um impacto muito grande, né, cara, com o coronavírus. Então, assim, se já estava ruim a previsão do crescimento do PIB, eu acho que com essa crise, vai degringolar de vez. E não dá para ter ainda previsão, né? Só para se ter uma ideia, né, a Folha de São Paulo publicou na edição de hoje, de dia 16 de março, né, o dia que nós estamos gravando, eles fizeram uma projeção. A primeira projeção é o seguinte: eles estão calculando um gasto em torno de quase R$ 1 bilhão, ou seja, mais ou menos 930 milhões de reais é a projeção de custos só com internação em UTI pelo SUS. Isso se 1% da população for infectada. Se 10% da população for infectada, esse valor já passa para quase 10 bilhões, né? Então, assim, é uma coisa assustadora, literalmente assustadora, né? Porque não se tem ainda a dimensão dessa crise e o impacto que isso vai ter na economia. Como bem disse já o Claudinho, se a crise de 2008 foi ruim, foi terrível, essa aqui pode ser muito, muito pior ainda, né? Então, é para assustar mesmo. E o que preocupa também, né, como a gente já pontuou um pouco, é o posicionamento do executivo, né, do presidente, que teria que estar ali mediando esses conflitos, né, conversando com a Câmara Federal, com os parlamentares, e não, parece que tá vivendo no mundinho dele, né, cara? Uma coisa literalmente surreal, né? O que ele fez ontem, que foi domingo, nessas manifestações, foi uma coisa surreal, né? Como eu li também o editorial hoje do Estadão, que o editorial diz assim: nós estamos carentes de estadista no Brasil, e é verdade. Nós temos um presidente que está lá cumprindo a sua jornada, entre aspas, de trabalho, só que nós não temos um estadista, né, cara? E para liderar uma crise dessa, meu, não dá para, como disse o Claudinho, também já apontou, não dá para brincar, né, cara? A crise é muito séria. Então isso preocupa muito. Cris, como que você está vendo isso, olhando para o mercado, olhando para as coisas práticas do dia a dia mesmo? Não, eu não vou nem entrar nas questões de PIB, né? Porque essa projeção, inclusive, ela é pré-corona, né? O que eu vi hoje o dia todo foram empresas parando, né? Reuniões sendo desmarcadas, as pessoas conversando entre elas como vão fazer daqui para frente e tal. Então você vai lidar com um cenário em que a orientação é parar, né? Então não tem né, vamos em frente, né, vamos, né, pelo país, tal. Não tem esse tipo de conversa. E aí o país está acéfalo, né? Eu não vou nem entrar nas questões aí que o Juliano mencionou, sobre a gente não ter um estadista, enfim, isso tudo é evidente, né? Eu também já estou bem enjoado dessa imprensa que fica o tempo todo se assustando com o Bolsonaro. Acho que já deu, né, gente? Tem 28 anos atrás para saber quem é esse cara e mais
quase 2 anos aí como presidente. Então, esse papo também eu acho que já deu. Só que, para mim, a minha grande preocupação hoje é que o Bolsonaro ele não opera com a realidade. Ele não opera com a realidade. Então, quando tem pequenos momentos de crise, atritos com o Planalto, né? Ele usa a imprensa, ele cria factoides, né? Então é de terra plana para baixo. O problema é que a realidade ela é mais biruta do que o próprio Bolsonaro podia supor agora. Então, você percebe que é puro desespero. O que parece desdém, na minha opinião, é puro desespero. Né? Você vê um presidente no meio de uma crise de saúde sem precedentes, que vai arrombar com a nossa economia. Eu acho que a gente já pode falar de recessão. Falando da CBF, falando do Flanelinha, quer dizer, ainda tentando conversar com uma franja maluca, né? De gente que fica pedindo intervenção militar, que é nisso que ele vai se agarrar cada vez mais. Uhum. E aí, nesse meio tempo, quem que vai tocar esse barco, pessoal? Entendeu? Então, a preocupação, assim, a gente está no começo de uma crise, né? De uma crise muito séria, uma crise que vai ter desdobramentos econômicos gigantes, mas que também vai ter desdobramentos humanitários. O brasileiro hoje não mostra a menor vocação para solidariedade. Uhum. Então o nosso individualismo vai falar mais alto. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E a receita, né, a melhor das hipóteses é todo mundo parar de uma vez para que isso não se prolongue tanto. Né? Com essa realidade que já parece uma maluquice, poxa, como é que o presidente desse baixo nível vai tocar esse barco? Né? O posto Ipiranga não tem plano para isso. Então, assim, não dá para fazer previsão, não. Não dá para fazer previsão. E a gente precisa também lembrar que boa parte da nossa economia, do trabalho diário, está sendo tocado por receitas precárias. É o cara do aplicativo, é o Flanelinha que ele falou, ele sabe porque ele está citando o Flanelinha. A hora que essa revolta também pode pintar. Entendeu? Esse pessoal vai ficar sem receita. Então não é o bonitão lá que está preocupado em comprar mais um pacote de papel higiênico. A gente que não pode parar. Né? Eu posso fazer um home office, um monte de gente pode tocar sua vida de uma maneira alternativa, só reduzindo o ritmo, não indo em determinados lugares. Agora tem gente que não pode parar porque não tem amparo do Estado. Então é um cenário aí que, bens a Deus, viu? Tá. Cláudio, quando teve a primeira queda gigantesca das bolsas, muito aí por conta da questão do petróleo, eu fiz um deverzinho de casa sobre os reais motivos, né, disso. Eu vou falar um pouco disso e depois eu gostaria de ouvir vocês também, né? Que essa crise do petróleo atual é uma crise de excedente, né? Uma crise de excedente de produção, porque com a queda da produção mundial, isso até um pouquinho antes do coronavírus, né? A China já vinha diminuindo aí o seu ritmo de produção. Os países, tanto da OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, liderados pela Arábia Saudita, e a Rússia, porque nesse jogo são 3 players, né, assim, realmente importantes, né, que são os maiores produtores, que é os países da OPEP e a Rússia, o maior comprador, que é a China, correto? E você tem os Estados Unidos, que até 2014 eles importavam 5 milhões de barris diários de petróleo. E só para se ter uma ideia, né, o que isso significava no mercado, o Brasil exporta entre 600 e 700 mil
barris diários. Então, quando os Estados Unidos, a partir de 2014, deixa de importar esses 5 milhões de barris diários, você já começa a ter um excedente do produto. E na semana passada, quando a OPEP entrou em negociação com a Rússia, sugerindo uma diminuição de 1,5 milhão, da produção de 1,5 milhão de barris, 1 milhão por parte da OPEP, mais 500 mil barris diários por parte da Rússia, o Putin simplesmente disse não, não aceito. E aí o príncipe da Arábia Saudita, que é quem coordena o grupo da OPEP, dobrou a aposta, né? Ele falou, tá bom, então você não quer diminuir a produção para poder a gente segurar o preço, então o que eu vou fazer é aumentar a produção. E sugeriu aumentar a produção em 20%. E a Rússia pegou e falou assim, para mim não tem problema nenhum. O preço despencou de 63 dólares o barril para 36 dólares, 35, 37, né? E a Rússia declarou, eu seguro isso de 6 a 10 anos, esse preço baixo. Aí a loucura é a seguinte, né? A loucura para o petróleo, né? Para essa matriz energética. Porque os Estados Unidos, eles saíram da condição de importadores para a condição de exportadores, né? Que eles estão produzindo o petróleo da rocha, né? De xisto, o petróleo e o gás, né? E aí você tem um excedente de produção, só que o petróleo baixo, o preço do barril do petróleo baixo, não é bom para absolutamente ninguém, né? Porque você tem hoje um investimento instalado de matrizes energéticas limpas e renováveis no mundo inteiro, um investimento altíssimo, que se você tem o petróleo baixo, você desestimula esse tipo de produção de energia, e você tem outros problemas que são mais localizados, né? Como, por exemplo, no Brasil, os estados que dependem dos royalties. E um terceiro problema ainda, que esse é de produção mesmo, que tanto os Estados Unidos como o Brasil, não é interessante esse preço baixo, porque a nossa prospecção é muito cara, né? E a dos Estados Unidos também. Já se fala de uma série de poços de petróleo no Texas já fechados, né? Empresas já fechando as portas. Então, essa foi o estopim da crise na semana passada das bolsas. Me parece que essa semana o grande peso começou com as companhias aéreas. Importante dizer também que quando começa a crise global, né, do coronavírus, você também tem uma redução do uso do combustível pelas companhias aéreas, o que, novamente, faz com que o preço do petróleo continue lá embaixo, porque você não tem consumo, não tem demanda, né? Claudinho, essa questão, ela vai longe ainda. Outros setores da economia, você acha que podem começar fraquejar da perna também, e isso aparecer nos resultados das bolsas mundiais, tanto Dow Jones como a Bovespa e as bolsas asiáticas? Ou você acha que isso foi uma situação oportuna aí, uma briga mais individualizada entre o príncipe e o Putin? Na verdade, Vandi, veja bem, essa questão do petróleo, ela não vem de hoje, tá? Porque assim, o que a Arábia ela quer? Ela quer praticar preços baixos para desencorajar os Estados Unidos a produzir de xisto. Sim. Então, assim, a vontade dela é isso, e vai provocar realmente quebradeira nesse setor nos Estados Unidos. Ela quer deter o poder sobre o petróleo. Então, assim, eles têm um custo de produção muito baixo, entendeu? E eles estão provocando isso
para realmente estar afetando os Estados Unidos. Agora, quanto às demais empresas, você pode ter certeza que vai afetar, né? Mas aí não é só o petróleo, né? Hoje mesmo saiu uma matéria falando que aqui no Brasil já está tendo, quase chegando a desabastecimento de peças vindo de fora, entendeu? E muitas indústrias vão ter que até parar por causa disso, se essa situação persistir. Então, quer dizer, é uma série de fatores. Hoje chegou a $29, né? O petróleo. Né? É uma série de fatores que a gente está conversando aqui, surge uma infinidade de coisas na mente para a gente estar comentando. Então, assim, é mais um fator para agravar a crise. É mais um fator para agravar a crise. É importante o que você disse aí, porque o estado, por exemplo, do Rio de Janeiro vai se lascar com essa queda, né? Que depende demais dos royalties, né? Não só, né, Claudinho? Você tem Espírito Santo, você tem o Sergipe, né? Assim. A situação está bem complicada e, em termos de bolsa de valores, eu vejo que é só o começo. Hoje a gente teve quedas históricas, né? Nos Estados Unidos, quedas históricas lá. A gente tem um índice que chama VIX. Esse índice, ele é a aversão ao risco. Quanto maior ele, maior a aversão ao risco. Para você ter uma ideia, hoje esse índice ultrapassou a maior cotação que teve na crise de 2008. Você tem uma noção a que ponto nós já estamos. Tá. Ju, diga lá. Eu lendo um pouquinho também, né, para pesquisar sobre a pauta, o que me chamou a atenção também é em relação ao teto dos gastos. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu li algumas matérias falando sobre isso. O que me causou estranheza é que até pouco tempo economistas que defendiam de forma absolutamente pragmática, né, objetiva, o teto dos gastos, agora não, agora já mudaram o discurso, né? Lógico que economista vai mudando o discurso de acordo com os fatos, isso não é novidade, né? Mas em relação ao teto dos gastos, me chamou a atenção porque uma gama muito grande de economistas bateram nessa tecla dizendo não, tem que manter o teto dos gastos, isso vai tranquilizar o mercado, isso vai criar uma estabilidade, vai ser possível uma projeção de desenvolvimento para o Brasil. E agora não, agora parece que o discurso já mudou. Pelo contrário, estão falando, olha, é preciso agora rever o teto dos gastos, porque o governo, com esse PIB que foi registrado, esse pequeno PIB, faltou investimento da parte do governo, ou seja, o governo está engessado, está com um orçamento engessado, e diante dessa crise agora do coronavírus, tudo tende a piorar muito. Então, se o investimento do governo, né, já estava comprometido, fatalmente vai ficar mais comprometido ainda. Então, parece que essa questão do teto dos gastos também é uma equação que precisa ser repensada, né? Como investimento para o Brasil mesmo. E, por outro lado, como eu já tinha começado a pontuar também na conversa, essa estabilidade econômica, essa instabilidade econômica que já existia antes da crise, só vai piorar, lógico, isso é óbvio, mas a dimensão dessa crise, como a gente já começou a falar, também não dá para ter ideia. E partindo das declarações do presidente Bolsonaro, né, desses últimos acontecimentos, o que para mim é mais trágico nisso é usar essa crise, é usar o coronavírus, é usar a morte das pessoas, porque fatalmente haverão muitas mortes, no sentido de chantagear ainda mais o Congresso, né? Que parece, eu vejo isso com uma possibilidade muito clara, diante de todos os fatos que ocorreram nos últimos dias. Eu não duvido que o presidente, de uma forma mais canalha possível, use a dimensão da morte das pessoas, esse fato trágico,
para poder chantagear o Congresso. No sentido de, olha, ou vocês compram o meu discurso, ou vocês fazem o que é preciso ser feito na economia, na liberação de verbas. Eu já ouvi o próprio ministro da Saúde dizer que se o Congresso não colaborar, eles vão dar um jeito mesmo sem o Congresso. Então, a relação que já estava ruim com o Congresso, né, depois das manifestações do último domingo, só piorou, né, nas declarações do Rodrigo Maia, isso ficou muito claro. E agora eu vejo essa crise, esse coronavírus, a morte das pessoas, como uma possibilidade do presidente, mais uma vez, chantagear o Congresso. E aí tem essa questão do teto dos gastos também, que depende muito do Congresso, né? Então eu acho que tem mais um complicador aí no horizonte. Ô, Cris. Ô, Ju, eu concordo com você. Concordo com tudo que vocês estão falando. Eu só acrescento que ele vai radicalizar, porque ele não tem mais o pouco que ainda se falava em entregar, né, e principalmente não só pela forma que o Bolsonaro governa, mas pela ausência de toda e qualquer oposição, você não tem um vazio de lideranças aí. E hoje o Bolsonaro não tem mais a menor condição de entregar, o posto Ipiranga não vai entregar, ele vai radicalizar. Então, eu acho que já não é nem mais uma questão de brigar com o Congresso. O Congresso é mais um elemento para ele continuar aquecendo essa claque. Ele depende mais do que nunca disso, né, para manter essa retórica. Né? E eu remeto ao primeiro comentário. Ele não opera bem na realidade. Né? A realidade agora é muito cruel. Então, assim, ele vai negar o coronavírus, ele vai negar a gravidade disso, vai tentar minimizar o impacto das questões econômicas. Nos bastidores, né, você pega notas aí, ele nessa paranoia, né, já colocando a culpa da China, né, que enfim, né, jogando a suspeita que toda vez que a China tem um problema com os mercados, aparece uma pandemia nova, né? Então a gente vai ver todo tipo de loucura. Agora, eu tenho para mim que isso não pode ser mais surpresa. Tá na hora de outros atores políticos surgirem ou tomarem o seu lugar de fala. A gente tá à mercê disso, né? À beira de uma crise muito séria, né? E o país totalmente sem direção. Ô, Cláudio, hoje à tarde, membros do governo fizeram um anúncio da liberação de recursos na ordem de 430 milhões de reais que vão para todos os estados, né? Esse dinheiro vai ser rateado para todos os estados. Isso vai representar, e esse dinheiro é para planos de contingência, para planos emergenciais com relação ao coronavírus. Esse dinheiro vai representar R$2 por pessoa, né? E o Bolsonaro aproveitou o final de semana, o espaço que ele teve, para falar muito do orçamento, né? Daquela briga dele com o Congresso, né? Com o Maia, com Alcolumbre, com relação ao orçamento impositivo, né? E aquele dinheiro ele é bem pequeno, considerando, né, em face as nossas necessidades naturais, estruturais, né? Só que agora veio um cavalo de Troia gigante para a gente administrar. Me diz uma coisa, esse dinheiro que se está brigando tanto aí, esses 30 bilhões, a princípio ele seria aplicado onde? Se fosse se nós não tivéssemos outro problema e esse dinheiro pudesse ser aplicado como se originalmente acontecesse, para onde iria esse dinheiro? E na sua opinião, qual que é a capacidade de investimento real do governo para essa crise? Na verdade, a capacidade não é tão grande, porque, veja bem, nós estamos com déficit atrás de déficit
e você não pode ser responsável, pode até cair na lei de responsabilidade, né, em crime de responsabilidade, porque se você aumenta o gasto em algum lugar, você tem que indicar contabilmente da onde você está tirando esse dinheiro. Então, ou você vai diminuir despesa, ou você vai aumentar algum outro imposto. Né? Então, quer dizer, esse valor de ajuda aí, irrisório que ele indicou, 400 e poucos milhões, é irrisório. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, as aéreas já disseram que vão precisar de um auxílio, veja bem, de 50 bilhões de dólares. Só as aéreas. Então, quer dizer, é muito pouco, né? Esses 30 bilhões, eu vejo que você teria que estar investindo e você está reaquecendo o consumo interno. Não adianta você só abaixar juros, né? Porque assim, agora está de novo esse papo que vai cair até 1% da Selic. Tá, mas quem tem que ser muito louco, né? Vamos dizer assim, para num momento desse você tomar dinheiro emprestado para investir, né? Não tem muita lógica, né? A eficácia é limitada. E, por outro lado, muito me preocupa nesse ponto, que não é o caso agora, mas como você abaixa os juros e demora meses para aquilo afetar a economia, você está sucessivamente abaixando sem nenhum outro programa para a economia. Isso você pode estar gerando inflação. Então, chegaria no pior cenário possível, né? Que é a estagflação. Você está com a economia que não cresce e está tendo inflação. Né? E, assim, a gente não vê projeto desse governo para o país, não só para a economia. Se a gente não vê projeto para a educação, não vê projeto para a saúde, o impacto para a saúde vai ser enorme, né? O Guedes esses dias deu uma declaração que com 5 bilhões eles né, aniquilava o coronavírus. Quer dizer, é outra declaração infeliz, né? Você fazer a comparação aí com o que eu falei, por exemplo, nos Estados Unidos, outra declaração infeliz. Na verdade, assim, é complicado. Eu não vejo esse dinheiro sendo bem empregado, independente se vai ficar na mão do executivo ou se vai ficar na mão do legislativo. A verdade é essa. E não adianta também gastar dinheiro por gastar. Você tem que ter projeto, tem que ser muito bem pensado. E também não adianta ficar só injetando dinheiro, que, né, a gente viu aí o Fed injetando dinheiro lá nos Estados Unidos. Em 2008, a gente cansou de ver isso aí. Quer dizer, só postergou mais os problemas e a conta depois vem para ser paga, né? Então, precisa ver até que ponto compensa esse tipo de coisa, né? Tem que ser muito bem pensado e não a torto direito do jeito que está sendo feito. Cris, você faria investimento em que área prioritariamente? Beleza, não? Que fogueira, né? Eu? É. Mas se o dinheiro estivesse comigo, Uhum. ia embora para algum lugar, né? Não, brincadeira. Algumas coisas que eu li, obviamente, né? A gente falando aqui de uma análise baseada em leituras aí de gente bem mais capacitada, né? Hoje a gente novamente tem um especialista aí, né? Na mesa, com a exemplo da semana passada, que ajuda bastante a gente. Mas ajuda mais o ouvinte, viu? Com certeza, com certeza. Mas olha só, o que tem se falado, né, que é o que mais preocupa, e não deveria ser exatamente, né, porque do jeito que a coisa está vindo, enfim, ela está acima, acho que país nenhum queria estar passando pelo que quase o mundo todo está passando. Mas, né, esses são os fatos.
E você precisa, obviamente, do esforço coordenado. O que me preocupa bastante, independente de onde você vai pôr dinheiro, é que você tem um bate-cabeça enorme no governo. Né? Do capitão a gente já falou, né, o que ele está procurando. O capitão quer que o Brasil... mais, viu? nós vamos. Né? O capitão quer que o Brasil se foda. Esse é o resumo. Você vê o ministro da Saúde, o ministério, né, vamos falar do corpo ali de profissionais, inicialmente fazendo um bom trabalho, mas você não vê, uma coisa me chama a atenção, você não vê uma campanha de comunicação maciça. Eu recebi um postzinho lá e ainda tinha uma coisa que, se não fosse trágico, seria cômico, não espalhe fake news. Aí eu fui ver, eu falei, mas foi esse governo mesmo que mandou isso? Então, não espalhe fake news sobre a doença, né? Poxa, cara, um governo que não, sabe, completamente fora da realidade, né? Hoje você tem uma fala do Guedes, viu, Claudinho? Você falou das manifestações ali, imbecis ali do Guedes, né? O imbecil por minha conta, tá? Que eu estou acrescentando. Mas ele fala, não, os idosos ficam em casa, os mais novos vão trabalhar. Cara, por onde você começa, né? No momento que você precisa de coordenação, que você precisaria de um plano, o país não necessariamente precisa parar todo ele, né? Você precisa de um esforço integrando várias áreas, e aí sim você vai poder fazer um bom investimento. Então, a questão toda, né, como o Claudinho falou, você vai ficar com o executivo, você vai ficar com o legislativo, não tem um plano para usar. Entendeu? Você não tem um plano de ataque a isso, né? Eu estava lendo um artigo hoje, mas lembrou uma época de crise do apagão no governo FHC. Que foi custou politicamente para Fernando Henrique e vem custando, acho que até hoje, né? Essa questão do apagão. Mas o artigo lembra bem que na época se montou todo um gabinete de crise ali, coordenado pelo Pedro Parente e tal. Por mais que aquilo tenha sido um escorregão, né, tenha sido uma incompetência grande ter chego naquele ponto, mas você teve um plano para sair. Então, se passou por um momento de dificuldade, saiu. Você não vê um plano de ação. Então, sabe, vai pôr o dinheiro aonde, né? Começa a falar em injetar dinheiro para aumentar consumo. Consumo de quê? Está pedindo para o povo não ter mobilidade, né? Como é que fica a solvência das empresas que, de repente, vão perder receita e não vão poder pagar, honrar suas contas, né? Sabe que não é uma boa ali ter crédito para isso, né? Como o Claudinho falou, você vai diminuir. Quem que vai investir agora, né? Então, eu espero que nos próximos dias tenham cartas na manga, né? Que eu pague pela minha língua, porque é preocupante a situação, né? Então, nesse ponto, Vando, nesse ponto do comentário bacana, você tem essa grana, mas como vai ser usada, né? Sim. Ju, diga lá. Então, eu concordo plenamente com tanto o Claudinho quanto o Cris. E outra preocupação que eu vejo também, como eu já apontei nessa relação entre o Congresso e o Executivo, para citar só um exemplo, recentemente o Congresso derrubou o veto do presidente em relação ao BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Só esse veto gerou um custo a mais para o governo em torno de 20 bilhões. Ou seja, não estava nos planos do governo perder essa votação, perdeu. Tanto é que agora o ministro da Fazenda, né, o ministro da Economia, acabou recorrendo ao TSU para ver se consegue derrubar esse veto. Enfim, criou-se mais um problema político. O que eu quero dizer com isso? Se o Congresso também começar a colocar algumas pautas bombas, né, vamos chamar assim, e isso nem foi uma pauta bomba, foi simplesmente um veto, né? Eu acho que a coisa só tende a piorar ainda mais. Por isso que eu volto a insistir nessa relação entre o Executivo e o Congresso. Ouvindo depoimentos do Rodrigo Maia ontem, por exemplo, ele deixou claro que a prioridade vai ser votações que beneficiem agora esse combate ao coronavírus. Ou seja, as outras pautas, tanto a reforma administrativa, que possivelmente iria para o Congresso, iria caminhar, vão ficar suspensas, né? A prioridade agora, até por ser um ano de eleição também, né? A gente não pode esquecer isso,
os parlamentares têm que dar uma resposta para suas bases, né, para os seus municípios, né, em relação à liberação de verbas para combater a epidemia, enfim, tudo isso também entra no jogo político, né? Não dá para ignorar isso, esses fatores, né? Então, eu acho que se o Rodrigo Maia já exercia um papel ali de um primeiro-ministro, né, na função de pautar algumas, fazer uma pauta impositiva para o executivo, eu acho que isso só vai tensionar ainda mais e piorar ainda mais. Por isso que eu volto a insistir. Mesmo que o Bolsonaro parta para essa chantagem com o Congresso, de falar, olha, há uma epidemia, vocês têm que fazer o que eu quero, porque chegou numa calamidade. Eu acho que ainda o Congresso, essa tensão que existe ainda entre o Executivo e o Legislativo, só tem a piorar. Pelo menos na minha avaliação, nas minhas leituras que eu fiz, eu acho que só vai piorar. Então é isso também que eu queria pontuar aí com vocês. Olha, eu vou ler 3 parágrafos de 3 datas diferentes. Eu vou ler um parágrafo de um texto do dia 6 de março, aí eu vou ler um parágrafo do dia 10 de março e vou ler um parágrafo do dia 15 de março. Então, primeiro parágrafo. Jair Bolsonaro é um homem que não tem receio de trazer a público as suas ignorâncias, exercitando a seu modo a modéstia intelectual socrática sintetizada no Só Sei Que Nada Sei, texto do Reinaldo Azevedo. No dia 10 de março, no editorial da Folha de São Paulo, o último parágrafo diz o seguinte: o presidente da República, que age como se não fizesse ideia do que ocorre no mundo, também colaboraria se deixasse de semear discórdias e insuflar as suas falanges, já que a incompetência do Planalto parece insanável, que ao menos haja esforço pelo entendimento. E no dia 15, no jornal de ontem, num ato, esse foi o editorial que eu li agora há pouco, e esse é um texto da professora de Sociologia da USP e pesquisadora do Centro de Análise e Planejamento, né, o SEBRAP, Ângela Alonso. Ela diz o seguinte: num ato projetivo, o presidente chamou a pandemia médica de fantasia. É que o vírus atrapalhava a concretização de sua própria fantasia autoritária nos protestos. Ao seu costume, instituiu o caos, convocou, desconvocou, tornou a convocar, para, ao fim, desconvocar oficialmente em cadeia de rádio e TV a manifestação que afirmou nunca ter convocado. Por que eu li esses 3 parágrafos aqui? Primeiro, para a gente ter uma medida da forma com que Mentecapto Jair é tratado hoje pela imprensa e pelos mais diversos agentes aí da imprensa. Não precisa colocar só como pessoas da academia ou só aqueles críticos mais ácidos. Nós estamos falando de editoriais, ou seja, é um consenso hoje na imprensa brasileira que o cara é completamente alienado. E quando ele chamava a pandemia de fantasia, era no mesmo momento em que, nos Estados Unidos, o Trump simplesmente fechava as fronteiras americanas para qualquer cidadão europeu. Na Itália, o país já estava fechado há mais de uma semana. Depois, em seguida, logo no final de semana, a Espanha tomou a mesma medida. Hoje, o Macron, no pronunciamento dele, anunciou que amanhã, a partir do meio-dia, as fronteiras francesas estarão fechadas. Gente, o Ju falou aí do estadista, né? Cara, nós estamos sem qualquer referência de comando. Essa que é a grande questão. Porque se o cara não consegue enxergar nem o que está acontecendo no mundo
e não está acontecendo no mundo, numa cidadezinha isolada da Ucrânia. Está acontecendo no primeiro mundo. Está acontecendo nos Estados Unidos, que ele tanto ama. Então, No mundo inteiro, velho. No mundo inteiro. Então, cara, é sem palavras. Assim, que merda é essa que nós colocamos lá, que o Brasil colocou lá? E que merda maior é essa de querer manter esse cara, de começar a criar uma situação de golpe, de rasgar a Constituição? Cara, é impressionante. Quem quer ficar com essa bola? Posso? Vai. Cara, a impressão que eu tenho que, pela birra dele no domingo, é que, evidentemente, o Corona atrapalhou algo, viu, velho? Tá? Ele tinha de bandeja uma manifestação, ele tinha de bandeja toda uma situação aí para radicalizar mais ainda a situação. Né? E a coisa ficou surreal, cara. Ó, eu vou te dar uma frase, né? Você está citando a imprensa, né? Enfim. Esse senhor tem que sair da presidência da República. Adivinhe quem é essa frase? Janaína. Janaína Pascoal, cara. Uhum. Que, né? Que não vamos tecer boas considerações também. Mas olha a loucura que virou, velho. Olha a loucura que virou. Oi. E o parceiro dela, no pedido de impeachment, o Reale, pediu para que seja feita uma avaliação da saúde, da sanidade mental desse homem, né? Não, sem dúvida. Embora, né, acho que seja um tanto desnecessário fazer o exame, né? Necessário. E aí eu pego o teu desespero aí, né, entre aspas, de como a gente chegou no ponto de eleger um cara como Jair Bolsonaro presidente da República. E aí você tem que voltar a muitas coisas, né? Acho que a gente não tem nem tempo para isso. Né? E eu não vou nem continuar meu comentário pela questão da população que votou nele. A gente está descobrindo, né, o tipo de eleitores radicais, que não são a maioria, a gente está ali vendo. Então, todo dia a gente está vendo um absurdo. Agora, de novo eu vou falar, a imprensa sabia, entendeu? Essa ilusão de ter comprado projeto liberal, né, de que o bicho seria domado, de que os militares iam... Por favor, né? Por favor. E, infelizmente, a gente está num momento assim, que se algumas semanas a gente já estava revoltado, preocupado, né, falando aí de pautas nazistas, falando de desrespeito com jornalistas e tudo aquilo que é totalmente grave, né, gravíssimo tudo aquilo. Olha, 2 semanas depois, Band, Ju, Claudinho, olha a situação que a gente se encontra agora. E o cara insistindo, né, redobrando a aposta, né, tratando a população, tratando uma questão de saúde pública com desdém, né, com uma responsabilidade tremenda, né, e reforçando a retórica, reforçando o discurso de ódio, né? Olha, na boa, não tem nenhuma conclusão nem para esse comentário. A gente está no período surreal. Claudinho, como você é o nosso convidado, você vai ter a chance de desopilar um pouco. Fala para mim, o que você pensa disso tudo? Olha, um bom termômetro para esse desgoverno, né? Eu costumo falar desgoverno, porque de governo realmente a gente não tem nada, né? É a saída de dólares do país do ano passado. A gente, no ano passado, teve a maior saída nos últimos 38 anos. E daí, esse ano, só em janeiro e fevereiro, a gente já teve a maior saída da história do país. Então, o que é isso aí? O estrangeiro não confia no atual governo.
O estrangeiro não quer deixar o dinheiro dele aqui. Quando você tem o real, uma das maiores desvalorizações de moeda no planeta, inclusive, veja bem, o real, mesmo dia que o dólar está perdendo perante a cesta de moedas, o real continua desvalorizando. Né? E teve mais uma fala, né, do Sr. Guedes, que falou que ele tinha que fazer muita besteira para chegar a 5. Pois bem, hoje, pela primeira vez na história, o dólar fechou acima de 5. Né? E eu vejo, na minha opinião, que esse cara, não sei se dura tanto mais nesse desgoverno. E ele saindo, o caos vai ser ainda maior na economia, porque não o mercado apostou nele, né? E sabe lá quem o nosso presidente paranoico... Hã? Chama o Meirelles. Então, mas... ele sabe lá quem que ele vai colocar, quer dizer, aí é o mais o complicador, sabe? O Guedes não está fazendo um bom governo, mas se ele sair, sabe lá quem que vão colocar. Só falta colocar mais um militar também para governar a economia, porque na cabeça de muita gente a economia é uma beleza, né? Quando estavam os militares, eu não sei aonde, né? E na questão, assim, agora é unir todos os esforços para estar mitigando esse vírus. A primeira coisa é essa. Não adianta querer mexer esse dinheiro que está se discutindo aí, esses 30 bilhões, não adianta querer usar esse dinheiro agora que não seja para isso, para segurar, para conseguir minimizar o impacto desse vírus. A hora que tiver tudo certinho, nesse ponto, a casa estiver arrumada, aí sim compensa você fazer investimento em outras coisas, né? O Claudinho, o Ju, deixa eu só fazer uma última pergunta para o Cláudio nesse aspecto. Você acredita, Cláudio, que possa vir algum tipo de ajuda internacional a fundo perdido nesse momento para a contenção do vírus também para o Brasil, ou que seja criado um fundo aí para esse fim? Olha, eu, na minha humilde opinião, acho que se houvesse algo nesse sentido, o digníssimo Bolsonaro não ia aceitar. Então, quer dizer, nem adianta. Você vê aí todo o forfé que foi criado aí com a Amazônia, né? Ele tem umas ideias assim que são inacreditáveis. Não sei se vocês chegaram a ler nesses dias que ele queria fazer naufrágios artificiais, inclusive em Fernando Noronha. Quer dizer, é um desastre, né? As ideias são desastrosas, assim, é inacreditável. Acho que, olha, eu imaginei que ia ser horrível, mas eu juro que eu nem fazia ideia de como ia ser, sabe? Porque é impressionante. E o que eu fico mais assim pasmo é ver as pessoas ainda defendendo isso. Ou vem com aquela historinha, mas e o Lula, a Dilma, o PT? Até quando a gente vai ter que ouvir isso? Quer dizer, as pessoas cobraram tanto os governos anteriores e agora, em vez de cobrar esse atual, não, ficam querendo dar desculpa, que ele está errando, mas os outros erraram, entendeu? É uma hipocrisia imensa, né? A gente está discutindo quem está no governo hoje é ele, a gente tem que cobrar ele. Os outros, tudo bem, a gente tem que cobrar que paguem pelo erro, mas agora, quem está governando é ele, a gente tem que cobrar dele. Né? Uhum. E as pessoas não... A verdade é o seguinte, as pessoas não têm argumento para defender isso e partem para esse ataque descabido, né? Felizmente, a gente, olha, o cenário é extremamente nebuloso, tá? O nosso PIB, nós estamos ao nível de 2013, tá? Agora vem essa crise ainda mais, quer dizer, é bem preocupante. Eu estou bem preocupado.
Você vê aí um nível de informalidade recorde, né? As pessoas veem aí a análise aí da taxa de desemprego, mas elas não leem o relatório. Veja bem, se a pessoa não foi procurar emprego nos últimos 30 dias, ela não é mais considerada desempregada. Então tem que se ler o relatório e a metodologia. Não é pura e simplesmente o número que sai lá. Então tá difícil. A renda também está extremamente baixa. E eu sinceramente não vejo luz no fim do túnel, não. A gente falou um pouquinho dessa grana de investimento aí. Você acha que seria correto, né? Eu imagino, tanto do ponto de vista pelo problema em si, mas a minha pergunta é mais em relação à reação do mercado. Se houvesse um direcionamento desses investimentos para a saúde, leitos de UTI, testes, enfim, de uma forma muito, muito firme e direcionada, você colocasse esses investimentos para o foco. Você acha que teria pelo menos uma boa reação dos mercados? Isso seria algum fator ou, enfim, eu estou falando bobagem? A gente poderia tentar usar na contenção, porque o Brasil não consegue fazer que nem a China fez, que em dias construiu um hospital, né? Sem então, dúvida. Essa parte aí de aumentar leito, agora, sabe assim, teria que ter sido feito o preventivo. Agora a gente vai ter que fazer o corretivo, entendeu? Sim. Então, eu vejo que se conseguisse algo para mitigar, seria sim positivo, né? Porque é o que eu falei, enquanto não mitigar isso, não tem crescimento, gente. Entendeu? E não adianta você gastar dinheiro, é pôr fogo no dinheiro se você quiser investir isso agora, né, nessa parte, entendeu? Então, o principal agora é esse, conter mesmo o vírus. E veja bem, quem que teve a melhor atitude perante o vírus? Foi a Coreia do Sul. Porque eles tiveram já de início uma atitude radical. Entendeu? Agora, quando você tem um governo que desconsidera o tamanho do que pode ser, né, vocês citaram aí da CBF, o cara pensando em flaneirinha, em quem vende suco. Pô, o mundo inteiro cancelou evento esportivo, né? O mundo inteiro. E daí o cara tá preocupado com isso. Quer dizer, eu não sei também até que ponto não é para desviar a atenção, sabe? De certas coisas, porque não é possível. Não é possível que uma pessoa seja tão cega assim, tão... sabe? É insano mesmo, insano. O Juliano, você também vai ter a sua chance para desopilar. Vai lá. Então, pegando aí a deixa do Claudinho em relação ao PIB, né, de 2013, se a gente pegar o calendário desse ano, né, nós já estamos em março. Segundo os especialistas, essa crise do coronavírus deve durar de 4 a 5 meses. Se a gente colocar aí 4, 5 meses, nós já estaremos em agosto. Depois de agosto, já vem as eleições municipais, em outubro. Ou seja, não vai haver tempo mais para nada. Até passando essa crise, chegando em outubro, penso eu que o país vai ficar paralisado. Eu acho que dificilmente o governo, que já é incompetente, conseguirá colocar uma pauta de desenvolvimento, colocar qualquer pauta que consiga reverter esse quadro de recessão, né? Eu acho que é quase impossível que isso aconteça em 2020. Se a gente estava prevendo um PIB aí de 2%, eu acho que vai ser a tendência que seja pior ainda do que de 2019. E o Brasil tem desafios importantíssimos. Eu queria até fazer essa provocação para o Claudinho. Por exemplo, em relação ao Fundeb, que em outubro, se eu não me engano, é a data máxima, a data limite para que o Congresso aprove
a questão do novo Fundeb, né? Que faça essa emenda constitucional e consiga viabilizar o Fundeb, que é um fundo importantíssimo para o Brasil. Ou seja, municípios dependem desse fundo para custear a educação básica. Então, o Brasil já tem, né? Nós já temos uma pauta extremamente colocada, extremamente importante. E depois desse coronavírus, que a gente não sabe como que vai terminar essa história, vai sobrar o que para 2020, né? Essa é a minha provocação. Vai sobrar o quê? Na minha opinião, não vai sobrar quase nada. Claudinho, responda aí, porque depois a gente vai falar um pouco de desgraça. Podem ter certeza. Dá para falar de mais desgraça ainda. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu tenho feito muitas análises aí do que aconteceu em 2008. Aí, com algumas pessoas que eu falo isso, as pessoas, não, mas não chegou nesse ponto, está longe disso, tal. Só que se continuar sendo displicente, tem sim capacidade de ser maior, inclusive em 2008. Agora, por que eu estou falando isso? Porque ninguém sabia lá em 2008, quando começou a crise, onde ia parar. Se você pegar lá atrás, por exemplo, a gente teve... A Bolsa estava com 73.500 pontos, ela despencou para 29.500 pontos. Isso 5 meses depois do início da queda. E, quer dizer, eu garanto para você que ninguém previa que ia chegar nesse ponto, nem o pior pessimista. Então, quer dizer, pode ser muito pior do que o pior pessimista está achando agora, certo? E tem um agravante aí. Como eu disse, foram 5 meses de queda para chegar nesse valor. Agora a gente está vendo em 2 semanas, já caiu horrores. A velocidade da queda é surreal e, olha, eu nunca vi uma queda tão grande assim. Cláudio, quanto ao Fundeb, deixa eu só te interromper aí, porque você está na Bolsa, eu queria também a sua opinião. Hoje, o Dow Jones, ele teve o circuit break a menos de 9,1. O pregão abriu às 9 e antes das 9,1 eles tiveram o primeiro circuit break porque ela já estava em 7%, um negócio assim, né? 11%. O resultado da Dow Jones de hoje, né? Que foi menos 12 e alguma coisa, acho que menos 12,60. Você acha que derrete a Bolsa amanhã na abertura já ou não? A Bolsa do Brasil, Bovespa. A do Brasil. A Bovespa, se você for ver, hoje ela até caiu pouco perante o que... Né, ela fechou aí com uma queda um pouco maior que a americana, mas normalmente ela cai muito mais que a americana. No caso aqui, a explicação, né, que estão dando é que existe um forte suporte nessa área de 70, 71 mil, que a força compradora acaba não deixando cair abaixo disso. Mas, assim, isso não vai durar para sempre. Você tem a certeza disso. Uhum. Então, eu vejo, sim, que tem ainda bastante campo. Dá para cair mais do que caiu. Eu acho um absurdo o gestor, assessor que já está falando, olha, compre tudo, porque a chance da vida... tudo bem, você comprar agora, algum dia você vai ter lucro. Só que a possibilidade de cair muito mais, que a gente está no início aí da crise, é muito grande a chance de cair muito mais, entendeu? Então não adianta falar, esse povo que está falando, já é o piso. Isso é um achismo irresponsável até, tá? E na parte do Fundeb, só voltando lá que o Juliano perguntou, o Fundeb é importantíssimo. É importantíssimo. Eu, por muitos anos, fui responsável aqui em Jundiaí da elaboração dos balanços do Fundeb, tá? E assim, no caso de Jundiaí, a gente acaba até perdendo recurso. A gente manda um tanto de recurso e recebe menos. Mas, assim, para municípios pequenos, municípios que não têm um poder
um poderio de arrecadação como Jundiaí, é uma verba importantíssima. Então, se isso não for renovado, em termos que continua sendo dessa forma, a educação vai sofrer muito onde ela mais necessita. Então, é um assunto bem delicado e bem preocupante. O Claudinho, ó, o Fundeb ele durou 14 anos, né? Porque ele é de 2006 e a previsão era que em 2020 ele acabasse. Agora, por qual motivo foi dado esse tempo e não se fez uma coisa permanente? Na verdade, era uma estimativa que fosse necessário por esse tempo, mas, na verdade, a gente sabe que a história não é essa, né? Entendi. A história não é essa, né? O Brasil continua precisando dele e vai continuar precisando por muitos e muitos anos. A gente tem uma diferença brutal aqui. Se você comparar aqui, nós estamos na nata do país. Se você for sertão aí fora, a diferença é brutal em tudo. Todos os índices econômicos, sociais, de educação, saúde pública e tudo mais. Então, é necessário se manter ele ainda por muito tempo. Agora, a gente não sabe até que ponto, vamos supor, cidades grandes como Jundiaí, até maiores, vão pressionar para o fim, né? Porque, como eu disse, Jundiaí perde dinheiro com isso, né? O Cris, aí já cai naquela solidariedade do brasileiro, né? Que você citou no início, né? Aí fica fácil, né? Viu, pessoal? Seguinte, quando eu falei que a gente ia falar um pouco de desgraça, é assim, o Brasil, pelos números que nos são apresentados, nós temos quase metade da população sem saneamento básico, né? Hoje, o governo, naquela reunião que eu citei há pouco, aquela reunião de membros do governo para tratar do coronavírus, dos procedimentos que serão adotados, declarou o seguinte, que o Brasil tem 317 mil leitos pelo SUS e 463 mil leitos juntando SUS mais privado, né? O sistema privado de médico. Muito bem. Uma questão que eu não ouvi falar ainda, eu não sei se vocês ouviram, e se ouviram, me ajudem. Eu não ouvi ninguém falar sobre o sistema carcerário, o coronavírus e o sistema carcerário. Hoje o Brasil conta, hoje não, né? Porque se o número é de 2019, deve ter mais gente. Mas o sistema carcerário brasileiro conta com 812 mil reclusos. Se não fosse só essa questão, tem uma outra questão que é bem interessante. Só na cidade de São Paulo, nós temos 23 mil moradores de rua, né? Em situação de rua. 23 mil moradores. E dessa população aqui, a gente deve ter um contingente aí de pessoas idosas e no grupo de risco enormes, né? Deve ter um número enorme dessas pessoas, né? Assim, com mais idade, pessoas com problemas aí de diabetes, enfim, de pressão, essa coisa toda. Gente, para onde a gente vai com esses números da margem, né? Porque a gente está discutindo, preocupado com a partida de futebol, se vai ter ou não, preocupado com o metrô, se vai ter gente ou não. Mas para onde a gente vai com essa enormidade de pessoas que estão à margem? O que você acha, Cris? Ô, Vande, ninguém vai falar desse povo, né? Ainda mais nesse momento, em que nem na... Cara, não está conseguindo coordenar nada. Então, eu acho que da população carcerária, infelizmente, ninguém vai dar conta. Mas deixa eu adicionar uma coisa que acabou de chegar para mim, tá? Ó,
58 minutos, ó. Você já tem rebeliões em Mirandópolis, estão queimando colchões, Porto Feliz, Sumaré, Taubaté, Oswaldo Cruz, Hortolândia, Franco da Rocha, rebelião em massa pelo estado todo. Não é o famoso salve? Salve geral, né? Salve geral, né? Hoje à tarde eu acho que a gente comentou, né, Vani? Né? Da doideira que, assim, eu comecei a lembrar, cara, do salve geral, e de lá para cá quanta coisa aconteceu. Comentei isso com a Paola, minha amiga. Ela falou, você estava pensando em lá, pensa nos últimos 2 meses o que aconteceu. Uhum. E agora parece que a coisa está dando a volta, né? Então, cara, olha a quantidade de desdobramentos, né? Você colocou uma pauta agora muito feliz, né? Você tem, imagina, nós estamos falando de distanciamento social. Olha que beleza, 2 metros. Vai ser fácil lá dentro, né? Opa! Em 2 metros você põe 20 pessoas ali, né? Então, você imagina o que vai acontecer, cara. A gente está com a receita do caos. E falar de população carcerária, de população sem saneamento básico, de população em estado de rua, desses centros de solidariedade aí que acolhem moradores de rua, você falar de entidades, né, muitas entidades aí filantrópicas, aí, entidades de assistenciais que se prestam às vezes só elas cuidar do idoso nessa situação, né? Eu conheço a situação aí, eu tenho aí minha cunhada que cuida de toda a parte de gestão de uma entidade aí para cuidar do idoso. Cara, não tem ajuda, é bingo o ano inteiro para poder comprar colchão, jantar, enfim. Cara, olha, se você for aqui, ó, num brainstorm rápido, num desdobramento disso, caraca, meu amigo. E agora acompanhar também essa situação toda que já virou outra pauta, né, Vani? Claro. Ju. Eu queria também destacar que, como o Claudinho falou, a gente está num centro de excelência, né? A gente está no estado de São Paulo, próximos a São Paulo, mas a realidade do brasileiro, 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS, Sistema Único de Saúde. E é inevitável que vai ser o ambiente mais atingido dessa epidemia, né? Ainda quem tem um plano de saúde fala, a pessoa não pensa muito, fala, pelo menos ali um atendimento básico eu vou ter, de repente se tiver algum agravante eu tenho a possibilidade de internação, eu tenho ali uma UTI que pode me ajudar, mas e os 70% da população brasileira que depende exclusivamente do SUS, como é que faz? Né? Então, você falou dos moradores de rua, você falou da situação das pessoas presas. É realmente dramático, porque, infelizmente, eu acho que ainda o SUS é um ganho para a gente, né? Ainda é um sistema que funciona, apesar das suas dificuldades, funciona bem, né? Consegue atender a população brasileira, mas diante de uma crise dessa, será que vai dar conta? Né? Será que o que foi investido até hoje, né, na questão mesmo de gestão do SUS, né? Será que a gente está preparado? Será que o SUS está preparado para esse impacto que é uma epidemia desse tamanho, né? Então, eu acho que é mais um agravante ainda, né? Enfim, é mais uma questão que eu queria colocar aí para a gente. Não, e aí eu volto à questão de solidariedade, né? Porque muito disso você tem que resolver com uma campanha de informação. Então, por mais que a gente fique com raiva dos comentários, tem que ter essa campanha de informação. Porque para muita gente vai falar, estão botando fogo no colchão, estão se matando. Maravilha. Cara, esse contágio vem para cá. Quando o jovem fala que
Ah, mas essa doença só mata idoso. A gente não tem informação, não tem uma mínima campanha de comunicação. Sabe? Pô, é difícil, né? Eu vi a dificuldade de oferecer álcool em gel para colegas e falar, não, eu não quero. Cara, é complicado. O Claudinho, deixa eu só fazer uma observação que você falou, ir lá para o sertão e tal, só que não pode esquecer que no estado de São Paulo nós temos o Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do Brasil, né? Quando eu falei sertão, eu me referi ao interior mesmo no nosso estado, né? Se você for ver, mesmo aqui próximo da gente, tem regiões pobres, né? Não é São Paulo, não é de toda forma um lugar rico. O que é, Cris? Francisco Morato, por exemplo, aqui do lado. A Francisco Morato. Sim. O Cris, a gente falou-se tanto nos últimos 10 anos aí, nos últimos 10 anos não, talvez um pouco menos, aí na idade das redes sociais, né? Falou tanto dessa sociedade digital que estava se afastando, que as pessoas não tinham mais contato humano, né? Contato direto. Agora é melhor que não tenha. Bom, conseguimos, né? Chegamos lá, né? E o Antônio Prata, ontem, ele escreveu o seguinte: se sem o mundo precisar se isolar, né? Sem a necessidade das populações se isolarem, nós conseguimos produzir sentado na frente do computador ou digitando nos nossos smartphones, a gente conseguiu produzir algumas excrescências como Trump, mamadeira de piroca, o Brexit, o terraplanismo, o kit gay, o Bolsonaro, o Golden Shower, youtubers mirins, nazismo é de esquerda, o budismo de fantasia de carnaval, Marielle é traficante, o velho da Havan, o movimento antivacina, o gemidão do WhatsApp, só para citar uma parcela ínfima dos vírus que a gente conseguiu criar sem precisar se isolar. Agora pensa na sociedade mundial isolada, sem poder sair de casa e a sua única diversão ser as redes sociais. O que a gente conseguiria produzir, na opinião de vocês? Triste realidade isso aí, não? Tem ainda o terraplanismo, né? Em pleno ano 2020, ter que explicar que a Terra não é plana é brincadeira, né? É brincadeira, mas eu costumo dizer que, na verdade, o Bolsonaro demonstrou quem, no fundo, o brasileiro é, porque o brasileiro, em certa parte, é como ele, preconceituoso, tem essas ideias, né, que insanas mesmo, só que sempre teve vergonha de expor, né, e agora arrumaram um líder, né. Então, assim, você vê muitas pessoas defendendo os maiores absurdos, né? Umas criações que Agora, muita gente já falando que não, que o vírus é comunista, que foi criação da China para derrubar os mercados. Um absurdo atrás do outro. Então, assim, eu não tinha ainda pensado por esse lado, viu? Mas vai ter um show de horrores, né? Vai ser um show de horrores. Cris? Sei lá, Não piora o que já tá ruim? Não, cara, olha, talvez disso tudo algo vai ser tirado, né? Claro que a gente que está nesse momento vai ser impactado, muita atenção para as pessoas mais vulneráveis, né? Seja pelo perfil aí de chamado grupo de risco ou por vulnerabilidade social. É uma pena o que a gente vai ver, mas vai ver. Né? Ontem eu estava lendo uma matéria, os médicos italianos falando da forma como eles têm que escolher quem mais tem expectativa de vida vai ter o melhor atendimento.
né? Então a gente vai ter que passar por isso, né? Fora a questão toda aí da doença, a questão do impacto econômico, quer dizer, a soma dessas questões, que a gente provavelmente vai ver um novo levante, enfim. Porque eu não sei até que ponto as pessoas vão conseguir aturar. Hoje você está segurando boa parte da população. Claro que você tem uma franja aí de fascistas, uma franja de preconceituosos, como sempre teve, Ivan. A gente não tem como não duvidar, e a gente sabe de gente que votou no PT por 4 eleições seguidas, que não tinha a menor vocação para lidar com diferenças. A gente conhece gente assim, não conhece, né? Claro, opa. E foi eleitor do PT. O que eu tô muito curioso e preocupado ao mesmo tempo é de ver até que ponto a população vai aguentar essa precariedade e os problemas econômicos na base do discurso, né? E talvez aí você tenha uma oportunidade de um surgimento de novas lideranças, na hora que a Poliana falando, né? Novas lideranças do campo democrático. Eu não vou falar da esquerda, tá? Mas de um campo democrático, nesse aspecto tem que ser mais amplo, que consigam falar com essas pessoas que estão numa situação precária, né? Que esqueçam um pouco das velhas formas de organização e consigam falar, por exemplo, com o motorista do Uber, com o cara do aplicativo aí do Rappi, ou seja lá o que for, e consiga falar para ele, tocá-lo na questão que ele está sozinho trabalhando 15 horas por dia, que isso não é empreendedorismo, né? Que por essa questão, olha esse contágio em saúde em escala global, Vande, Claudinho, Ju. Então, assim, por mais favorável que eu seja a questão da globalização enquanto questões culturais, enquanto intercâmbio entre os povos, algumas questões da globalização vão ter que ser repensadas. Então, talvez, para além de Trumps, Bolsonaros, você vai ter que repensar sistemas de governo, pensamentos ideológicos, né? Toda a questão da globalização, e seja lá o que mais vocês queiram pôr nessa lista. Está tudo entrando em colapso. A gente tem formas de organização do trabalho, teses econômicas, enfim, toda uma estrutura de pensar a nossa vida em sociedade que provavelmente não estão dando mais respostas. Talvez esteja aí uma oportunidade. Ju, como que você vê isso? Então, eu concordo com o Cris. Eu acho que num momento tão trágico como a gente está entrando, né, a gente percebe ainda, fica mais evidente como o país carece de lideranças, né? Quando você vê, por exemplo, um ex-presidente como o Fernando Henrique Cardoso tentando colocar uma discussão um pouco mais sensata, ou mesmo pessoas mais da esquerda, né? Enfim, você vê o Flávio Dino, do PCdoB, tentando fazer ali uma coligação de esquerda para que crie um diálogo, né? Que a esquerda consiga pelo menos criar algumas pautas comuns para, né? Você vê ali pessoas que realmente não existe uma liderança, cara, não existe. Eu acho que tudo que o Bolsonaro está fazendo, essas bravatas que a gente já cansou de falar, né? A gente já cansou de citar exemplos aqui, né? Quando a gente vê, por exemplo, manifestação do último domingo, as pessoas pedindo a volta do AI-5, quer dizer, coisas surreais, né, cara, para a realidade que a gente está vivendo, né, para esse drama que está começando no Brasil, né, com o coronavírus, pessoas preocupadas com o AI-5, quer dizer, estão completamente fora da realidade. E você não vê uma liderança ou duas lideranças com capacidade de articulação, de criar um discurso nacional, de envolver as pessoas, de fazer um chamamento, falar, gente, o que está acontecendo com esse país? Né? Que merda é essa que está acontecendo, meu? Que a gente não consegue ter um planejamento, a gente não consegue ter um foco de uma forma objetiva, né? Então, assim, o Brasil carece de lideranças. A curto prazo, não vejo uma solução para isso, né? A gente pensar ali no Luciano Huck, né? Pelo amor de Deus, né?
achar que dali vai sair alguma coisa é brincadeira, né? Então, assim, não tem, eu não vejo. Mesmo o Fernando Haddad, que teve 40 milhões de votos, né, que eu pensei, meu, vai acabar a eleição, o cara com capital político desse, de 40 milhões de votos, vai para a rua, vai colocar pauta, mas parece que não, parece que voltou ali para a academia, né, fica ali meio quieto, né, também não consegue criar uma agenda, talvez porque não tenha também uma grande evidência dentro do PT, enfim, pessoas que poderiam, de alguma forma, colocar o discurso na rua, né, colocar uma pauta objetiva, parece que não, parece que se perderam, né, nesse 1 ano e pouco de governo Bolsonaro, parece que se perderam. Sei que a gente já discutiu um pouco sobre isso em outros episódios, mas eu acho que é relevante a gente voltar nesse tema, sim. Eu queria acrescentar, né, ao que o Ju está falando, desse vazio de liderança, porque ele, de fato, vem a ser o grande problema. Claro, a gente tem os problemas emergenciais que esse bando, né, tá causando para a gente todos os dias, mas, cara, quando você vai falar do Fernando Haddad, Ju, o que a gente vai esperar do PT? Não espera nada do PT. Nada. Um partido, a gente fala de renovação política, né, de fomentar novos quadros. Um partido que reconduz Gleisi Hoffmann. Cara, qual é o apelo com a massa que tem Gleisi Hoffmann? O Lula está preocupado com ele, gente. Ele não tem mais condição de liderar um processo. Ele pode tentar polarizar, pode ser bem sucedido numa estratégia de levar o PT a um segundo turno. Mas daí a conduzir o país para um novo pensamento, levar o país a uma coesão maior, pacificar a situação, isso não é interesse do Lula. Se você olhar hoje para as esquerdas, né, a gente mencionou no último programa, até foi uma dica minha de podcast, uma entrevista com o Juliano, o presidente do PSOL. Juliano Medeiros. Tem absorvido muito mais os novos movimentos, né, tem feito muito mais essa conversa, ao contrário do que o PT faz, que é insistir na verticalização. Porque o Lula não vai abrir mão no poder, gente. A campanha do Haddad, na minha opinião, foi horrorosa. O Haddad não chegou no segundo turno. Quem chegou no segundo turno foi uma sombra do Lula. Então a gente não pode... tudo bem, naquele momento do ele não, naquele momento do vira-voto, enfim. Cada um fez o que tinha que fazer. Mas não vamos nos enganar. Ali não havia esperança, ali não havia uma liderança construída. Ele era mais do mesmo e era sobra da janta de ontem. Ô Ju, é complicado... Ô Ju, é complicado o Cristiano afirmar que o Haddad não chegou no segundo turno, porque, segundo o presidente, houve fraude porque ele teria ganho no primeiro, né? Isso é piada, né? Não, piada não, o homem falou, porra. Não, falou, então, mas é exatamente para desviar o foco do que está acontecendo mesmo, né, cara? Criar mais um factoide, né, cara? Assim, eu concordo com o Cris em alguns posicionamentos, eu só penso o seguinte, cara, querendo ou não, o PT ainda é o maior partido de esquerda do Brasil, né? Isso em questão de números, em questão de filiados, em questão de votação mesmo. Foi o partido que nas últimas eleições sempre esteve no segundo turno. Então é óbvio que você espera que daí, né, de todo esse poderio político, vamos dizer assim, dessa quantidade de votos que ainda o PT tem, é lógico que você espera que alguma liderança surja, né? Eu concordo, eu acho que o Lula ainda faz uma sombra gigantesca em cima do PT, eu acho que o PT ainda caminha de acordo com a vontade do Lula, né? É inegável isso, mas também se o PT não se repensar, e a esquerda também não se repensar, buscar algumas soluções, cara, buscar algumas lideranças, a gente vai continuar tendo essa conversa que a gente está tendo daqui 5 anos, entendeu? Daqui, sei lá, 10 anos, porque se esses partidos que ainda têm um poder de articulação, né, tem ainda uma massa de pessoas que acreditam no discurso, não forem capazes de se renovarem, né, não forem capazes de criarem
novas lideranças, o que vai sobrar? Luciano Huck? Né? Vai sobrar o quê? Então, fica difícil, né, cara? Eu tenho essa preocupação realmente para próximas eleições, porque a gente não vê realmente uma liderança se formando e as opções são péssimas, né? Você vê aí, hoje se fala em Luciano Huck, no Moro, o Bolsonaro quer se reeleger, quer dizer, e não tem ninguém do outro lado para fazer frente, né? Então, realmente a gente carece de liderança, carece de oposição nesse país, e isso está fazendo muita falta em tudo, né? Em tudo. E você também não tem uma cobrança para se governar melhor, né? Havia uma expectativa aí do Lula saindo da cadeia que ele fosse movimentar as coisas, mas está sumido. Parece que a gente vê mais o Ciro falando, tendo mais espaço na mídia do que o próprio Lula, né? Então, a política brasileira como um todo não está tendo uma renovação, né? É uma piada quem achou que Bolsonaro seria a renovação, ou mesmo esse partido novo aí que seria a renovação. Renovação nós não temos nenhuma, a verdade é essa. E seria importante, no meu ponto de vista, da esquerda ter essa renovação, né? A esquerda e ser mais coesa, né? Senão vai. Hoje a perspectiva é que se perca a próxima eleição também. Eu vejo dessa forma, por mais que o governo esteja sendo desastroso, eu não vejo as pessoas tendo uma tendência nas próximas eleições se está votando na esquerda. Então, na verdade, é complicado, né? Vamos torcer para que essa situação mude, porque senão vai ser o que o Juliano falou. Daqui 5, 10, 15 anos a gente vai estar discutindo a mesma coisa. Ô Cris, a gente já comentou bastante que a impressão é que o Lula não conseguiu achar o discurso, né, cara? Cara, eu vou pegar a frase do Claudinho. A gente, olha isso. Né? Não estou criticando, tá, Claudinho? Mas a frase é muito boa. A gente esperava quando o Lula saísse da cadeia e algo acontecesse. Gente, olha esse país. Entendeu? É uma questão assim, né? Do famoso e se. A gente precisa do Lula? A gente precisa começar a fazer essa pergunta. Entendeu? O Lula, indiscutivelmente, foi uma grande liderança. Provavelmente a justiça ainda vai fazer história. E aqui eu me rendo a tantas críticas que eu fiz. Não fui eleitor do PT. Né? Acho que a primeira vez que eu votei a primeira vez que eu votei no PT foi nesse desespero, né, dessa polarização pela questão do Bolsonaro. Mas, olha, a gente viu os defeitos todos aí da Lava Jato, né, as questões todas complicadíssimas, mas é um ex-presidente envolvido em 10 processos judiciais. Em um partido que perdeu qualquer conexão com a rua. Então, eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que vai ser legal a gente fazer um programa, viu, Vani? A gente pegar uma pauta que a gente possa falar um pouco mais de Lava Jato, um pouco mais dos processos, né? O que tem, o que não tem, o que é justo, o que não é. Mas será que não dá para pensar um processo em que você tem atores do centro, atores à esquerda, né? Atores da democracia brasileira e consigam pensar uma candidatura que não envolva o PT? O PT também precisa se virar com seus problemas. Né? Eu entendo quando o Juliano fala o PT é um partido grande, com voto e tal, mas a capilaridade mudou. Se a gente ficar pensando nessa estrutura, é um partido grande, com diretórios, parabéns, né? Teve uma experiência boa agora, chamada Geraldo Alckmin, né? Então, você precisa ter alguém que converse. A mobilização, queira ou não, ela acontece nas ruas, mas ela está acontecendo também em redes sociais. Ela está acontecendo no WhatsApp.
Então, algum tipo de mensagem, ela tem que ser eficiente para falar com essa massa de desempregados, com essa massa que está trabalhando, insisto de novo, 12, 15 horas, né? Com todo mundo que perdeu seu poder aquisitivo, né? A gente voltar a falar com as pessoas. Então, tem com quem falar, as coisas não estão perdidas. Só que não dá para a gente ficar esperando e, ao final de um processo eleitoral, se ver de novo numa encruzilhada entre dois projetos que não dizem nada ao Brasil. Bom, Claudinho, como você é nosso fiel e assíduo ouvinte, você sabe que no episódio passado eu lancei uma campanha minha, pessoal, e que com o tempo eu espero agregar mais pessoas, que é a campanha Não Esqueçam, principalmente você que mora em São Paulo, que João Dória foi Bolsodória. Não esqueçam. E só para contribuir aqui com a minha campanha, hoje o Major Olímpio quase saiu nas vias de fato com o João Dória, hein? Foi bonito de ver. Alguém chegou a ver isso? Oi. Diga. Ia ser uma das minhas dicas para os ouvintes. Bonito, viu? Bonito. Chegou a ver, Cláudio? Chegou a ver, Ju? Não cheguei, não. Mas vale a pena. Procure, viu? Procure, porque é bem bacana. Bom, Claudinho, nós também, no encerramento do nosso podcast, a gente elege o ordinário da semana e o extraordinário da semana. O ordinário da semana, nós escolhemos o pastelão, o pateta do Mentecap do Jair, ter saído lá na claque dele ali, no cercadinho dele, para cumprimentar as pessoas, se colocando em risco e colocando os outros em risco, uma vez que ele está para fazer o segundo teste, né, para ver se ele contraiu o vírus ou não. Então, a pataquada do Jair Bolsonaro, desdizendo tudo que o ministro da Saúde dele disse com relação à prevenção, a cuidados e tudo mais, ele simplesmente naquele arroubo pateta dele, ele colocou tudo a perder. Então, esse é o nosso ordinário. E o extraordinário de hoje vai ficar por conta do pronunciamento do Macron, do presidente da França, que o encerramento do pronunciamento dele foi o seguinte, as 3 últimas frases. É hora de agir como cidadão. Viva a República, viva a França. Muito diferente a postura de estadista e a postura do pateta, né? Então, fica o nosso ordinário, o nosso extraordinário. E as nossas dicas de hoje, começamos por quem? O convidado. Convidado. Claudinho, qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Pode ser disco, pode ser livro, pode ser filme, pode ser um texto, pode ser uma citação, pode ser o que for. Na verdade, eu vou dar uma dica para quem está acompanhando aí na economia, não cair no conto do vigário aí, tá? A gente não sabe até onde esse ponto vai parar, então tem muita gente aí vendo blogueiro e tudo mais com indicação de investimentos, tá? Eu recomendaria o máximo de cautela, tá? Maravilha. Eu vejo dessa forma. E assim, dica também é assim, isso depende muito da gente, o tamanho que essa crise vai tomar, tá? Porque depende da gente estar seguindo as orientações para o vírus não se propagar ainda mais. Então, vamos fazer a nossa parte. Ju? Beleza? Então, só antes da minha dica, Vani, só deixar aquele recadinho que a gente já está acostumado, né? Mas foi por isso mesmo que eu subi a bola para você. Certo.
O nosso podcast Por uma Vida Menos Ordinária está nas redes sociais, no YouTube, no Twitter e nas plataformas de áudio como iTunes, Spotify, Deezer. É fácil nos encontrar, é só clicar, digitar Por uma Vida Menos Ordinária e começar a nos seguir. E pessoal, quem quiser compartilhe, divulgue, ou seja, dá uma força para a gente aí para a gente fazer a divulgação do podcast. E a minha dica dessa semana, desse episódio, é um documentário que eu assisti na Netflix, que, como já bem lembrou, o Cris é parceira nossa, né? Tantas dicas que nós já demos na Netflix. O documentário chama Virando a Mesa do Poder, e ele é sobre a vencedora das primárias democratas para o Congresso no 14º Distrito de Nova York. E quem ganhou, né? Quem é essa mulher? É Alexandra Ocasio-Cortez. Enfim, eu não conhecia a história dela. Ela acabou se tornando um fenômeno midiático dos Estados Unidos e de votos também. E o curioso, eu não vou contar o documentário inteiro, mas o curioso é que ela era uma garçonete, cara, uma garçonete de Nova York, do Brooklyn, e por várias razões que o documentário ali articula e mostra, ela acabou sendo derrotando nas primárias o terceiro congressista mais importante do Partido Democrata, para você ter uma ideia. E ela acabou se elegendo deputada federal. Então, assim, é um documentário muito legal para mostrar o papel da mulher na política, o quanto ainda é difícil para a mulher, porque não é só ela, né? Tem outras 3 personagens também que disputaram cadeiras tanto no Senado como na Câmara Federal e acabaram perdendo, e ela acabou se elegendo. Então, mostra como é difícil também nos Estados Unidos as mulheres se impor na política. Como a gente estava falando de renovação, eu acho que as mulheres também têm um papel fundamental nessa renovação na política, né? Enfim, é um documentário muito interessante. Fica aí a minha dica desse episódio. Cris? Opa! Bom, só acrescentar a dica do Juliano, aliás, estou acrescentando bastante aí, né, mano? Chato, caramba. Mas o documentário é muito bom, viu, Ju? Bom, também gostei. Se você tiver a oportunidade de seguir o Instagram dela, cara, é uma puta liderança. E vou dizer mais. Eu comecei a seguir, cara. Cara, eu acho que das mulheres vem a solução. Esses caras, tipo Bolsonaro, Trump, eles têm medo dessas mulheres. Daí que vem. Bom, minhas dicas, eu descobri hoje que o Roda Viva também está em formato de podcast. Né? Com o nome, óbvio, Roda Viva. Né? Ninguém teve ideia e decidiu estragar isso. Mas eu queria recomendar um episódio com o Drauzio Varela. Né? Essa desinformação toda sobre saúde, e no momento que a gente está precisando mais do que nunca, né? de boas informações, boas orientações, eu acho que é uma dica bem bacana. E também queria indicar um livro, chama Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado. Ela faz uma análise muito legal, a gente falou aqui do salve geral, tal, ela não entra evidentemente nisso, mas ela faz uma análise muito bacana e traça uma linha bem interessante das manifestações de 2013 até os dias atuais que o Brasil está passando. Tá uma leitura fácil, muito bem construída, vale muito a pena, viu? Bom, as minhas dicas de hoje, elas são, na verdade, é uma dica conjugada, né? Porque por conta do livro, eu fui ver o filme, rever o filme, na verdade, né? Então, a minha dica é o livro Dentro do Nevoeiro, do Guilherme Wisnik, o arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAU. É muito interessante, é um ensaio que ele trata todas essas questões da vida moderna, da nuvem que a gente guarda as coisas. Ele fala de arquitetura, ele fala da vida pós 11 de setembro,
de 2001, né? O ataque lá nas Torres Gêmeas. Quer dizer, é muito interessante o livro. Tem um capítulo que ele dedica a Potsdamer Platz, né? Em Berlim. O que aconteceu com ela depois da reunificação da Alemanha. É muito interessante, né? E tem um pedacinho aqui do livro que eu acabei mandando para vocês, inclusive, que eu vou deixar já como sugestão de pauta para que a gente possa eventualmente vir a fazer uma discussão sobre isso, em que ele afirma o seguinte, na verdade, ele pega uma afirmação do professor Paulo Arantes, né? No processo de modernização capitalista, isto é, a formação de uma fronteira entre sociedades perdedoras, só contextualizando, ele está falando do pós-queda do Muro de Berlim, né? Então, quando se chamou ali do fim da história, né? Que caiu o bloco soviético. A formação de uma fronteira entre sociedades perdedoras que permanecem nacionais e históricas, e o mundo luminoso da riqueza capitalista pós-tudo, evidentemente vencedor. Ocorre que essa fronteira partindo em dois a história é uma zona de guerra permanente. Trata-se de uma terra de ninguém cujo vácuo jurídico vaza por todos os lados. Além do mais, a matriz energética da referida riqueza encontra-se do outro lado da fronteira. Ele tá dizendo o seguinte aqui, que no final desse mundo capitalista, desse mundo socialista, você tem uma grande crise do capitalismo e o que acabou dando certo, pelo menos é o que está se apresentando aqui para nós, é um capitalismo de Estado, né, que é a China. Então, muito interessante o livro, Dentro do Nevoeiro. E a indicação, por conta da leitura do livro, é o filme Asas do Desejo, do Wim Wenders, de 1987, que você encontra no YouTube, o filme integral e com legenda em português. Vale muito a pena e rever o Bruno Ganz num dos seus melhores papéis, né? O Bruno Ganz, que morreu ano passado, é sensacional. Essas são as nossas dicas. Temos um programa, né? Acho que fechamos o nosso episódio. Com certeza, um bom programa. Fechamos. Claudinho, obrigado pela tua participação, obrigado por você ter colocado de forma tão clara para nós assuntos que nós, seres pobres mortais, pouco conseguimos compreender. Eu que agradeço, foi uma honra poder participar junto com vocês. Cris? Gente, valeu. Vamos nos cuidar e repassar boas informações para as pessoas aí, porque é um momento difícil, mas vai passar. Vamos cuidar da carcaça agora. Bom, e a nossa música de encerramento, eu ofereço para todos os brasileiros que ontem saíram às ruas, né, para fazer o desprotesto ao governo do capitão, do mentecapto Jair. É uma música que eu gosto muito, porque eu gosto muito de Milionários é Rico, né? A dupla sertaneja, e para mim é um poema, assim, oferecer para todos que foram às ruas ontem, é um poema que a música, ela começa assim: vai, vai, vai boi, cabeça baixa, passo lento no estradão, vai, vai, vai boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Ju, na hora de editar aí, então, Velho Candeeiro, Milionários é Rico, homenagem a todos os bolsominions. Tchau! Tchau, até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau.
passo lento no estradão. Vai, 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 boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Recordo e tenho saudade daquele